E a partir do versículo 4, Atos 12, versículo 4, a Bíblia diz: tendo feito prender. Todo mundo já achou? Amém. Atos 12, versículo 4, o texto diz: tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Glória a Deus. Diga: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vou continuar lendo. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava um cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Diga para o seu vizinho: o Senhor suprirá todas as suas necessidades. Senhor suprirá todas as suas necessidades. Aleluia. Aleluia. Amém. Tem alguém na tua casa que está prisioneiro de alguma coisa? Tem alguém, talvez aqui hoje mesmo, prisioneiro, não precisa levantar a mão, mas a palavra declara em nome do Senhor Jesus Cristo que quando há prisão fora do propósito de Deus, mas nós estamos dentro do contexto do reino de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Eu estou falando a uma igreja que acredita no sobrenatural. Amém. E que está gerando o sobrenatural para que cadeias sejam quebradas e partidas em nome de Jesus, sejam elas quais forem. Amém. Pedro estava nas mãos de Herodes, e havia uma expectativa de Herodes de matá-lo, bem como havia uma expectativa de todo o povo judeu de que Pedro fosse morto, bastasse terminar a festa da Páscoa. Mas a palavra de Deus declara que havia incessante oração em favor de Pedro. Como tirá-lo dali? Aquela prisão era ilícita, era ilegal, fazia parte dos propósitos de Satanás para calar a boca de Pedro, para impedir de que ele pregasse o evangelho libertador. Ele estava nas mãos de Herodes, mas a igreja cria no sobrenatural. A igreja cria na multiplicação dos pães. A igreja cria que aquele homem podia ser livrado pelo poder do Senhor. E eu creio, querido, que teu filho pode ser liberto das drogas. Amém. Eu creio que você pode se libertar de situações aflitivas, porque aquilo que vem da parte do império das trevas para amarrar, para aprisionar e para angustiar, se você está no contexto do reino de Deus, o Espírito de Deus se move para quebrar algemas. Amém. 16 soldados divididos em 4 turnos estavam prendendo Pedro, correntes aprisionando aquele homem, sessões de aprisionamento, estavam tudo ali cerrando aquele homem numa condição aflitiva de aprisionamento. Mas a igreja fazia oração incessante por ele.
E numa determinada ocasião, o anjo do Senhor apareceu, iluminou, tornou Pedro invisível aos olhos dos soldados que estavam ali, aos olhos das escoltas que estavam presentes ali. A palavra de Deus que o anjo tocou do seu lado e ele estava dormindo. É interessante que ele não estava acordado, ele não estava ansioso, tentando se desvencilhar de alguma coisa. A Bíblia diz que ele estava dormindo, em cumprimento à promessa do Senhor, que diz que o Senhor supre aos seus amados enquanto dormem. O reino de Deus age em seu favor. A oração que crê, a igreja que crê no sobrenatural, e o anjo vem e toca no seu lado e ele acorda. A Bíblia diz que tocou nas algemas e elas se abriram. Pedro se tornou invisível aos olhos dos soldados. O anjo falou: põe as tuas sandálias, cinge-te, põe a tua capa e venha me siga. Eu não sei se é a visão, eu não sei se é real, mas eu vou obedecer. Pedro se levantou e a Bíblia declara que as portas vão se abrindo. E chega um determinado momento que a porta que dá para a cidade é uma porta de ferro. E a porta, na medida em que o anjo passa e Pedro vai atrás, a porta se abre automaticamente. E eu quero dizer que ele não estava no Novo Shopping, e não estava no Ribeirão Shopping, onde as portas se abrem automaticamente. Não, eles estavam ali diante de portas reais. Não sabiam o que era isso de passar e a porta se abrir. Mas no reino de Deus as coisas acontecem sobrenaturalmente. Então as portas automáticas de hoje foram extraídas da Bíblia. Está na Bíblia. Descobriu-se que a Terra é redonda muito antes dos cientistas descobrirem, porque a Bíblia já falava sobre isso, sobre a redondeza da Terra. E as portas se abriram automaticamente. Quem crê nisso, queridos? Eu creio nisso. Porque a igreja que crê no sobrenatural, que não fica preocupada com pães. Escuta, vocês estão preocupados com a falta de pão? Vocês não acabaram de perceber 5 pães para tanta gente, 7 pães para tanta gente? Essa igreja que nasceu num contexto de milagres, que da fraqueza tirava força, do mínimo experimentava milagres extraordinários. Era uma igreja que não queria saber se tinha portões de ferro, se tinha algemas, se tinha correntes, se tinha 16 soldados ali, divididos em 4 escoltas, se tinha gente amarrado a Pedro, e se tinha gente na porta da prisão. Essa igreja que acostumou-se a viver o sobrenatural e a olhar para Deus acima de tudo. Essa igreja que sabia que Jesus havia parado na porta de um sepulcro, diante de um homem que já estava morto há 4 dias, e teve a ousadia de chamar este homem que já cheirava mal e dizer: Lázaro, vem para fora. Essa igreja que acostumou-se a ouvir e a ver milagres sobrenaturais, se posicionava na oração, porque sabia que Deus era poderoso para fazer. Amém, queridos? Amém. E quando estava lá fora, Pedro, depois que o anjo saiu da prisão com ele, e ele acordou, e ele percebeu que aquilo não era uma visão, mas que aquilo era real, caindo em si, e percebendo a situação, ele falou: estou saindo da cadeia agora, para onde eu vou? E ele decidiu ir para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava congregada, orando incessantemente. Ele foi para um lugar que havia gerado a sua libertação. Amados, as pessoas deste mundo irão para os lugares que geram a libertação dos nossos vizinhos. Os nossos vizinhos vão correr, saindo das suas prisões emocionais, saindo dos seus conflitos conjugais, saindo das suas prisões, seja qual for o nível, eles vão correr, como Pedro, saindo da sua prisão, ele pelo Espírito: para onde eu vou? Vou para minha casa, vou para o meu vizinho, vou para onde? E então, no seu coração ele sentiu a testificação: eu vou para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali tem alguém orando.
E havia um ambiente, o ambiente do reino. O ambiente do reino, se essa igreja for uma igreja de oração, que crê no sobrenatural, que crê nos milagres, as pessoas, quando tiverem as suas correntes quebradas, elas correrão para cá, correrão para a tua casa, correrão para ouvir as tuas palavras, correrão para receber a tua imposição de mão. Você não precisa ser pastor ou pastora, basta ser um homem de oração, que crê no milagre de Deus, que experimentou o milagre de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua vizinhança, e todos vão correr como Pedro correu, e hão de desfrutar de um reino sobrenatural.